O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, deu um parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça do Senado ao texto de Rogério Marinho, do PL, que nega a responsabilização civil de veículos de imprensa por falas de entrevistados. O projeto é uma resposta à decisão do STF, que definiu que empresas jornalísticas estarão sujeitas à responsabilização civil, como pagamento de indenização, se publicarem entrevista na qual o entrevistado atribua falsamente a outra pessoa a prática de um crime. Oriovisto Guimarães afirmou, abre aspas, a liberdade de expressão é imprescindível a qualquer ambiente onde, sem censura nem receios, opiniões e ideologias diversas possam ser manifestas e contrapostas, caracterizando um processo de formação do pensamento político em sentido amplo, fecha aspas aí para o senador Oriovisto Guimarães. Rodrigo Constantino hoje conosco nesta quinta-feira, muito boa noite, Consta, seja bem-vindo. Trazemos aqui essa informação, então, que o senador deu esse parecer favorável na CCJ do Senado e, na verdade, esse projeto acaba sendo, essa PEC aí de liberdade da imprensa, acaba sendo uma resposta à decisão do STF, salvo engano, de novembro do ano passado, que definiu que empresas jornalísticas estariam, então, sujeitas à responsabilização civil se publicarem uma entrevista na qual o entrevistado atribua falsamente a outra pessoa a prática de um crime. Boa noite, Consta. Boa noite, Paula. Pois é, o senador Oriovisto está coberto de razão e a ideia do STF era bizarra e tirânica. Boa noite, Caute, boa noite, Silvio, boa noite, Piotr e toda a nossa qualificada audiência. É sempre um prazer estar aqui. Olha, isso é o óbvio, o lulante até, né? É o puro bom senso. Não é preciso filosofar muito, nem ir buscar lá no John Milton as origens das ideias da liberdade de expressão, nos pais fundadores da América, nada disso. É o puro bom senso. Você imagina um veículo de comunicação convidar alguém para uma entrevista. Aliás, o Lula, preso, condenado, podia dar entrevistas, né? Então você vai entrevistar, o Marcola já deu entrevista. Aí você vai entrevistar um criminoso, né? E o criminoso fala alguma coisa falsa, difamando alguém. Já existe, e nós temos sempre que repetir isso, Paula, ad nauseum, até ficar claro para todo mundo, já existe o devido processo legal para crimes contra a honra. Se você se sentir atingido por alguma mentira, calúnia, infâmia, difamação, você vai buscar a reparação dentro da lei. Agora, imagina o veículo de comunicação, o jornalista perguntar o que o senhor acha do fulano de tal. Eu acho que ele é um safado ladrão. E você, de repente, como veículo de comunicação, ser incluído, de alguma forma, na penalização ou ser censurado, o que é ainda pior. E aí vai ter que criar aquele Ministério da Verdade, né? Ministros do Supremo, tipo o Barroso, que acredita que o Cesare Battisti era inocente, que o João de Deus tem poderes transcendentais e que as urnas brasileiras são invioláveis. Esse sujeito, e mais uma cúpula de iluminados, essa turma vai decidir de repente, não, isso aqui é falso e, portanto, o veículo de comunicação que entrevistou o fulano que disse isso vai ser colocado sob censura. Quer dizer, é óbvio que isso é uma coisa de republiqueta das bananas e de ditaduras. Então, o senador Oriovisto está coberto de razão. A medida do Rogério Marinho, proposta pelo senador Rogério Marinho, é importante para contrapor a ideia absurda e totalitária que veio, sim, do STF. Uma vez mais, tem método. Carlo Caute hoje conosco, muito boa noite. Caute, deixa eu trazer aqui mais uma fala do senador Oriovisto Guimarães, ele que aprovou esse parecer na CCJ do Senado, dessa PEC a favor da liberdade de imprensa. Trago aqui mais uma declaração, aspas, é nosso dever na condição de legisladores buscar aperfeiçoar o ordenamento jurídico para garantir a manutenção e o fortalecimento das liberdades fundamentais, incluindo a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, fecho aspas, mais uma vez, como bem reforçou o Consta, né, Caute, essa PEC é uma reação do Senado a essa decisão do Supremo Tribunal Federal de novembro de 2023.
Pois é, Paula, a frase adequada para esse tipo de situação é parabéns, não fizeram nada mais do que seu dever, né? Porque o Senado deveria atuar dessa forma. Muito boa noite, Paula, boa noite, Silvio, boa noite, Constantino, boa noite, Piotto, boa noite para a nossa audiência. Pois é, finalmente o Senado decidiu acordar e decidiu mostrar para o Supremo Tribunal Federal que não é possível pisotear a Constituição e ficar impunes. Esta questão, essa decisão no Supremo, que era um abomínio jurídico de fato, ou seja, responsabilizar um veículo de comunicação por aquilo que o entrevistado estava falando, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, nem aqui, nem em outro país do mundo não existem leis desse tipo. Existem já no ordenamento jurídico brasileiro crime de injúria, de calúnia, de difamação. A liberdade de expressão tem suas limitações já previstas por lei, assim como em todos os países civilizados, por caso de agressão verbal, de frases que foram volutamente injuriosas, né, ofensivas, ou de informações volutamente falsas que são divulgadas que ferem a honra de uma pessoa, né? A esfera da honra das pessoas ou das empresas também acaba sendo protegida, mas é só por isso. Então não é possível responsabilizar, e quem é responsabilizado é a pessoa que emite essa informação, ou seja, quem fala, quem usa aquelas palavras, quem usa aqueles adjetivos, a pessoa que emite, né, o emissor da frase, da informação, e não o veículo da informação, e não quem está transmitindo aquela informação. Então, o Senado Federal finalmente decidiu se levantar contra esse absurdo e tomara que essa PEC seja de fato aprovada e que acabe de vez com esse abomínio, né, esse absurdo jurídico que é essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Eu estou aqui com o acórdão dessa decisão do Supremo Tribunal Federal que foi publicada em 8 de março. A decisão é de novembro de 2023 e o acórdão desse julgamento do recurso extraordinário foi publicado em 8 de março. E veja bem o que diz a decisão, segundo o entendimento do STF. O entrevistado deve ser responsabilizado pela falsidade das suas afirmações. Até aí tudo bem, né? A pessoa fala, se disser alguma coisa, atribuir, imputar crime a outra pessoa, ela é responsabilizada. Mas a indenização só vai ser devida à empresa jornalística em casos excepcionais em que haja evidente má-fé da empresa. E aí que fica uma questão, Silvio, como é que você vai provar a má-fé da empresa? E aí sigo aqui o que diz a tese do Supremo Tribunal Federal. Para isso deve ser comprovado, na época da divulgação da entrevista, que já se sabia por indícios concretos que a acusação era falsa e a empresa não cumpriu o dever e cuidado de verificar a veracidade dos fatos e de divulgar que a acusação era controvertida. Quer dizer, na prática vai ser muito difícil disso ser implementado, principalmente quando a gente faz uma entrevista ao vivo, né, Silvio? Paula, boa noite. Cauti, meu amigo Constantino, Piotto, boa noite para quem nos acompanha. Bom, chama a atenção duas coisas nesse processo todo, além do que o Cauti e o Constantino já comentaram. O primeiro é o Senado, mais uma vez, agindo como retardatário. O Senado da República está sempre uma volta atrás do Supremo em matéria legislativa. Então, vejam vocês, foi assim com drogas, assim com marco temporal, assim com tantos outros assuntos. Aborto batendo a porta, agora nós vamos falar de liberdade, censura. De novo, o Senado, não sei se por inspiração, inspirado na figura, no jeito de ser do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, é retardatário, uma volta atrás. O Supremo sempre decide e o Senado vai lá para tentar refazer aquilo que deveria ter sido debatido dentro do Congresso Nacional, que é a casa do debate, é a casa das leis, é onde se formula a legislação. Supremo Tribunal Federal é, do ponto de vista da Praça dos Três Poderes da Constituição da República, um guardião da Constituição, técnico, mas não é assim que tem funcionado. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é quando você fala, Paula, sobre quem é que vai decidir se é má-fé ou não da empresa, do entrevistador. Quem vai decidir se foi por má-fé ou não? Porque o papel do jornalista é perguntar.
O jornalista tem o direito, inclusive, à inviolabilidade da fonte. Isso é, sim, uma garantia constitucional. O jornalista pode conversar com quem ele quiser, desde que não cometa nenhum tipo de crime, não incorra em nenhuma ilegalidade, evidente. Nem precisava desse disclaimer. Mas vamos lá. A partir do princípio da fonte, e nesse caso nós estamos falando de uma fonte aberta, porque está diante de uma câmera o entrevistado, diante de páginas, as anotações, há gravações, hoje em dia tudo é gravado, as conversas são feitas majoritariamente pelo WhatsApp na imprensa tradicional, nas grandes redações. Então, por que você vai punir a pessoa que faz o papel de mensageiro, quando o problema é a mensagem? Acho que a liberdade, ela já foi atacada e triturada no Brasil. O que o Senado tenta fazer na figura do Oriovisto, na figura do Rogério Marinho, é simplesmente combater a censura que aos poucos vai se espraiando, vai se alargando e aí perigosamente sendo normalizada num país que ainda se pode chamar de democrático. Ainda. Será?